toda pessoa que ama a Deus e toda pessoa que lê a palavra de Deus, ela tem uma fé inabalável. E acima de tudo, ele tem uma promessa firme em seu coração. Porque a palavra de Deus, ela diz que Cristo foi ao céu e ele virá buscar todos aqueles que o amam. E acima de tudo, também a palavra de Deus diz que ele virá buscar todos aqueles que guardam e que seguem os seus mandamentos. E no vídeo de hoje, nós iremos falar aqui a respeito de um evento que marcará o mundo, na qual todos os cristãos, na qual todos aqueles que acreditam em Deus esperam esse momento com toda a ansiedade e, acima de tudo, esperam com alegria. Mas, porém, qual é esse evento? Qual é o nome deste evento? A palavra de Deus, ela nos diz que chegará um momento em que haverá o arrebatamento. O período de arrebatamento é o período em que a humanidade ela entrará em um momento em que a humanidade toda ficará preocupada. Ou seja, as pessoas sem salvação, elas ficarão muito preocupadas. Elas andarão de um lado para o outro buscando a salvação, mas elas não vão encontrar mais a salvação, porque a sua chance, porque as suas oportunidades de vida já terminaram, porque a porta da graça se fechou. E nesse vídeo aqui, nós vamos falar certamente a respeito daquelas pessoas que não serão arrebatadas. Então, meu querido irmão, vou pedir para você poder ficar comigo até no final do vídeo, que você vai descobrir se você faz parte das pessoas que serão arrebatadas ou você faz parte do grupo que não será arrebatado. Vou pedir para você poder ajudar o canal a crescer e, acima de tudo, se inscrever também no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar e deixar aquele seu like maravilhoso. E, acima de tudo, não se esqueça de nos seguir lá nas outras plataformas digitais. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Se você já se inscreveu, sem mais delongas, vamos passar para o nosso vídeo. A Bíblia ela nos fala a respeito do arrebatamento quando nós lemos o livro de 1 Tessalonicenses de 4 e mais em diante. A palavra de Deus deixa claro que Cristo virá e na sua vinda ele virá buscar todos aqueles que o esperam, todos aqueles que o guardam. Mas o que irá acontecer? Por que haverá um grupo que será arrebatado e outro grupo não será arrebatado? Meu querido irmão, veja o que a palavra de Deus nos diz no livro de 1 Tessalonicenses 4 em diante. Diz assim a palavra de Deus: o que agora vamos lhes dizer? Foi o Senhor que nos disse: nós, os que estivermos vivos, quando o Senhor vier, de maneira nenhuma iremos nos encontrar com Ele antes daqueles que já morreram. A palavra de Deus, ela quer nos ensinar que na vinda de Cristo, os primeiros que irão ressuscitar são os mortos que morreram em Cristo. Aquelas pessoas que morreram a favor de Cristo, ou seja, aquelas pessoas que morreram com fé, aquelas pessoas que morreram acreditando que após essa vida nós teremos a outra vida. Essas pessoas, a Bíblia diz que serão ressuscitados e serão transformados. E também o verso a seguir, a palavra de Deus diz o seguinte: pois quando for dada a ordem pela voz do arcanjo e quando a trombeta de Deus ressoar, o próprio Senhor descerá do céu, então aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós encontramos a palavra de Deus nos dando um detalhe muito importante. Na vinda de Cristo, os vivos, eles não serão transformados de imediato. Primeiro, Cristo vai atender os mortos, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram em seu favor, ou acima de tudo, aqueles que morreram acreditando, aqueles que morreram dando testemunho da palavra de Deus. A Bíblia diz que eles serão ressuscitados, depois serão transformados. Após eles serem transformados, a Bíblia diz assim: depois disso, nós, os que estivermos vivos, naquele tempo seremos levados juntamente com Ele no ar, e assim nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Então, a Bíblia diz que haverá dois grupos, o grupo dos mortos e o grupo dos vivos. Mas nesses dois grupos que a Bíblia relata, ela fala a respeito do grupo dos mortos e grupo dos vivos justos. Nesses dois grupos, do morto e do justo, do morto e dos vivos, sendo eles justos, a Bíblia diz que eles serão transformados e eles serão elevados, eles serão arrebatados e irão se encontrar com o seu Senhor onde? Nos ares. A Bíblia fala isso com muito detalhe, porque nos ares nós iremos nos encontrar com o nosso Senhor. E sendo assim, nós estaremos com o Senhor para todo o sempre. E também nós vamos ver aqui que os ímpios, a palavra de Deus, o que diz a respeito daqueles que morreram sem Cristo e daqueles que vivem hoje em dia sem a palavra de Deus, aqueles que vivem sem acreditar a Deus, aqueles que vivem sem Cristo. A palavra de Deus diz assim: os reis do mundo, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os homens, tanto escravos como livres, se escondem nas cavernas e entre as rochas das montanhas. E lhe disseram as rochas e as montanhas: caiam sobre nós e esconda-nos da presença daquele que está sentado no trono e da sua ira do Cordeiro. Nesse verso, a palavra de Deus ela vem nos mostrando claramente que os ímpios, as pessoas que hoje não aceitam a Cristo, as pessoas que hoje não vivem uma vida de acordo com a vontade de Deus,
aquelas pessoas que estão somente preocupadas em baile, aquelas pessoas que estão somente preocupadas em diversão, aquelas pessoas que estão somente preocupadas em seus prazeres, em suas coisas, a Bíblia diz que esses não irão ser arrebatados. O que eles irão fazer? Na vinda de Cristo, a palavra de Deus diz que esses irão fugir da sua presença. Eles irão fugir, se esconderão atrás das rochas, e elas dirão para as rochas: "Oh rochas, caia sobre nós e nos mate de uma só vez." Mas a palavra de Deus diz que Deus é o Criador de todas as coisas, e Deus consegue enxergar tudo quanto existe na humanidade. Então Cristo irá enxergar essas pessoas no lugar onde eles estiverem, mas os ímpios, eles fugirão da presença de Deus, enquanto que os salvos estarão cantando de alegria. Para os ímpios será um momento de muita tristeza, muita dor, angústia, e acima de tudo será um momento de ranger de dente, e também será um momento em que os ímpios não irão suportar a glória e as maravilhas de Cristo. Por isso que eles irão fugir da sua presença. Mas a palavra de Deus diz que esses ímpios não serão arrebatados. No céu não é um lugar para as pessoas que praticam a injustiça. O céu não é um lugar para as pessoas que fazem o mal. O céu é um lugar para aquelas pessoas que vivem uma vida de acordo com a palavra de Deus, que vivem uma vida de acordo com tudo aquilo que Deus manda. Porque a palavra de Deus nos diz: "Se me amares, guardareis os meus mandamentos." O céu somente vai àquelas pessoas que guardam os mandamentos de Deus. E veja o que a Bíblia nos diz. Diz o seguinte: "Por esta razão, meus queridos amigos, enquanto vocês esperam estas coisas, façam o possível para que eles os encontrem em paz, sem impureza." A palavra de Deus, no livro de 2 Pedro, a palavra de Deus nos diz assim: "Por esta razão, meus queridos amigos, enquanto vocês esperam estas coisas, façam o possível para que ele os encontre em paz, sem impureza nem culpa." O verso aqui quer nos mostrar que o céu vai pessoas que vivem uma vida sem culpa, que vivem uma vida sem a impureza. Todos aqueles que são impuros não serão arrebatados. Por isso, nesse vídeo, meu querido irmão, eu quero trazer uma pergunta de reflexão para você poder refletir na sua vida. O que você tem feito? O que você tem praticado? Isso não te acusa? Isso não te afasta da presença de Deus? Isso não te torna impuro? Por isso, meu querido irmão, se você faz coisa, se você acha que a sua vida que você está a levar é algo que te afasta, e é algo que te separa da presença de Deus, hoje temos a oportunidade de voltarmos a Deus, orarmos, para que quando Cristo vier, Ele venha nos buscar. O arrebatamento vai acontecer sim. A todos aqueles que esperam a Cristo serão arrebatados. Mas a palavra de Deus deixa claro: todos aqueles que esperam a Cristo na sinceridade e na verdade, e os que andam segundo a sua vontade, os que praticam a vontade de Deus, os que praticam boas obras, esses serão arrebatados. Todos aqueles que cometem pecado, todos aqueles que cometem impiedade, todos aqueles que são injustos, todos aqueles que cometem a impureza, a palavra de Deus diz que esses não serão arrebatados. E todos aqueles que não acreditam em Deus, e todos aqueles que não fazem a vontade dele. Querido, hoje é o momento de nós renunciarmos à nossa vida. É o momento de nós deixarmos para trás a nossa velha natureza. É o momento de nós deixarmos para trás aquilo que nos atrapalha. Esse é o momento reservado a Deus. É o momento de nós prepararmos a nossa vida. Cristo virá sim. E na medida que Cristo vier, muitas pessoas ficarão. Aquelas pessoas que não guardam, e aquelas pessoas que não obedecem, e aquelas pessoas que não creem na sua palavra. É o momento de nós lermos mais a Bíblia. É o momento de nós nos aproximarmos cada vez mais e cada dia na palavra de Deus. E esse é mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você gostou, vou pedir para você poder se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E também não se esqueça de ajudar o canal a chegar até aos 1000 inscritos. E me siga lá nas outras páginas digital que eu vou deixar aqui todos os links na descrição desse vídeo aqui. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Eu volto no próximo vídeo, se Deus assim quiser e se Deus assim permitir. E tchau.